Fazer um filme é muito difícil, tipo, muito mesmo. Por isso a gente gosta tanto de falar sobre eles aqui. É sempre bom valorizar o trabalho de quem produz filmes. Mas, se fazer um filme já é normalmente difícil, imagina fazer um tendo que lidar com um demônio extradimensional. Ou ainda pior, sem saber nada sobre produzir um filme. Filme de ficção, pai, o que é? Esses são 3 filmes sobre fazer filmes, ou quase isso. What a story, Mark. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Você já ouviu falar em The Room? Bom, ele é por muitos considerado o pior filme já feito. It's not true. Mas ele é tão famoso por ser um péssimo filme, que acabou sendo um bom filme para entender sobre cinema. Hi, doggy. Claro, se você cavucar pelos sites, consegue encontrar um filme pior do que The Room. Mas o que mais encanta nesse filme é a ousadia idiota de Tommy Wiseau. You know what they say, love is blind. Tommy Wiseau é um homem que ninguém sabe de onde veio e com um dinheiro que ninguém sabe a origem, produziu, escreveu, dirigiu e atuou em The Room. O grande problema é que Tommy nunca fez um filme. Na verdade, ele nem sabia como se fazer um filme. O resultado final é terrível. O que era pra ser um drama trágico se transformou numa excelente comédia. If a lot of people love each other, the world would be a better place to live. Toda essa história é representada em O Artista do Desastre. O filme é dirigido e estrelado por James Franco, que interpreta Tommy Wiseau. O filme é basicamente sobre essa jornada de Tommy, ao lado do seu amigo Greg Sestero, para produzir esse filme que ele sempre sonhou. O filme é muito engraçado e a interpretação de James Franco é excelente. Você pode assisti-lo sem nunca ter visto The Room, mas ele fica ainda melhor se você já viu. O elenco ainda conta com Dave Franco, Seth Rogen, Zac Efron, Alison Brie e algumas participações especiais, como Bryan Cranston, que interpreta ele mesmo. Se fazer filmes já é difícil pra galera lá de Hollywood, aqui no Brasil a realidade é ainda pior. Com pouquíssimo incentivo à cultura em geral, produzir um filme é muito difícil. E ainda mais quando as pessoas que se propõem a fazê-lo não sabem nada. Não, mas eu não vou filmar, quem vai filmar é o Fabrício. Numa vila na Serra Gaúcha, os moradores exigem da prefeitura a construção de uma fossa para o tratamento do esgoto, mas, segundo a prefeitura, não há verba. Porém, há um edital disponível para a produção de um filme. São R$10 mil. 10 mil Que foram enviados do governo federal e, se não forem usados, serão devolvidos. A ideia que Marina tem é de pegar esse dinheiro para os próprios moradores construírem a fossa, porém ela precisa apresentar o projeto do filme e um filme de ficção para ter acesso ao dinheiro. Saneamento Básico, o filme, brinca com todas as dificuldades de fazer um filme e a falta de conhecimento total dos personagens para fazê-lo. Sério, eles não sabem como se filma, como edita, nem nada. A comédia do filme vem dessas dificuldades em lidar com a produção e como inconscientemente eles acabam tomando decisões normais de uma produção hollywoodiana. Eles fazem refilmagens com dublês, tem merchan de marca e tudo mais que é comum em uma produção, mas eles fazem sem querer. Inicialmente eles produzem o filme apenas na intenção de embolsar o dinheiro para usar na fossa, mas acabam se envolvendo totalmente na produção do longa-metragem. O filme é muito bem escrito e dirigido por Jorge Furtado, o elenco é um dos melhores que alguém pode ter com Fernanda Torres, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Camila Pitanga e ainda com participações especiais do recentemente falecido Paulo José e de Tonico Pereira. Ok, se já é difícil fazer um filme sem muita verba, ou sem saber o que você está fazendo, imagina com um demônio à solta. A Hora do Pesadelo é um dos filmes de terror mais clássicos e principalmente no subgênero slasher que foi tão popular nos anos 80. Mas, assim como o subgênero, a franquia foi saturando e decaindo de qualidade. O primeiro é um clássico absoluto e o segundo e o terceiro ainda tem certa qualidade, mas as sequências só vão piorando. Os roteiros viraram uma bobajada enorme, sem preocupação com lógica, continuidade dos eventos, desenvolvimento de personagem ou a simples narrativa. Os filmes foram dirigidos de qualquer jeito e já não importavam os personagens ou a história, só queriam trazer o Freddy Krueger de volta e deixá-lo matar o máximo possível.
Provavelmente numa tentativa de trazer de volta os bons tempos da franquia, Wes Craven foi chamado para dirigir o 7º filme de A Hora do Pesadelo. Wes Craven é um clássico diretor do terror. Ele enxergava como ninguém as convenções e a essência do gênero. Ele criou a franquia A Hora do Pesadelo e dirigiu tão bem o primeiro longa e roteirizou o terceiro. Em 1994, no filme O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, ele ensaiava a metalinguagem que usaria para fazer Pânico em 1996, 2 anos depois. Era um trabalho difícil reviver essa franquia saturada e trazer algum frescor a ela, mas ele conseguiu fazer um filme sobre fazer um filme de A Hora do Pesadelo. O enredo de O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, ou simplesmente A Hora do Pesadelo 7, é simples. É como se o Fred Krueger invadisse a nossa realidade. Então, nesse filme, os outros 6 filmes da franquia, na verdade, são só filmes mesmo. São filmes dentro do filme. É meio doideira, mas o Wes Craven é assim mesmo. O filme acompanha Heather Langenkamp, a atriz conhecida por interpretar Nancy Thompson no primeiro filme da franquia A Hora do Pesadelo. Agora ela está focada em sua carreira na televisão, mas sonhos estranhos deixam Heather assustada. Ela sonha com mortes ligadas a Fred Krueger, o personagem dos filmes que ela fez. Esses sonhos coincidem com a produção de um novo filme de A Hora do Pesadelo, e Heather inclusive estava negociando para voltar a interpretar Nancy. Tudo fica ainda mais estranho quando funcionários são mortos no set de filmagem do filme em produção, e o filho de Heather, Dylan, começa a ter pesadelos com Fred, depois de assistir o filme original. Além de Heather Langenkamp, o ator do primeiro e terceiro filme, John Saxon, também está no filme, e inclusive o meu xará, Robert Englund, o próprio, o lendário e único intérprete do Fred Krueger. Ouviu essa? Remake de 2010, o único. O filme tem um trabalho espetacular de metalinguagem, não sendo apenas gratuito, mas servindo para homenagear a franquia que naquele ano completava 10 anos, para homenagear os atores e finalizar a história do personagem. Wes Craven interpreta ele mesmo e fala para Heather como tudo aquilo funciona. Uma entidade antiga está presa à franquia dos filmes. É uma entidade dos pesadelos e com o fim da franquia no 6º filme e a morte de Fred Krueger, ele quer se libertar. A entidade é semelhante ao Fred Krueger, porém mais sombrio, mais maligno, se aproxima mais da ideia original de Craven. Até as garras foram reimaginadas. Aqui não são luvas com garras, mas garras orgânicas que saem direto dele. Para se libertar, ele precisa matar Heather, que equivale a matar Nancy. Nisso tudo, realidade e ficção começam a se misturar de uma forma bizarra. O roteiro de Wes Craven dentro do filme acaba equivalendo ao roteiro do próprio filme, completando essa metalinguagem. O Novo Pesadelo mostra o tamanho da franquia, que é grande o bastante para ter um filme autorreferencial e de homenagem. Wes Craven realmente dá uma sobrevida à franquia, trazendo novidade e respeito aos filmes, ao mesmo tempo promovendo uma nova visão, que reescreve tudo o que foi visto nos outros filmes. De quebra ele ainda justifica o porquê precisam ficar fazendo novos filmes da franquia A Hora do Pesadelo. Senão, o Fred vem te pegar. Ou pior, ele pode rimar. Stay ready, 'cause you know who's back.